Antes de começarmos, escreva nos comentários: eu libero o ciclo da escassez e abro meu campo para a abundância. Essa frase é mais do que uma declaração, é um ato vibracional. Quando você escreve, você ancora sua energia no agora e envia um sinal claro ao universo. Estou pronto para mudar. A palavra cria, e ao pronunciá-la, você começa a abrir portais invisíveis que dissolvem antigas correntes de limitação. Este vídeo não é sobre dinheiro, é sobre energia. É sobre a frequência que você emite e o que ela atrai de volta. Se você sente que vive dando voltas, que o esforço nunca é suficiente e que o dinheiro parece escapar por entre os dedos, há um padrão invisível atuando. É o ciclo da escassez, um circuito energético que prende a mente na repetição da falta. Ele não está fora, está dentro, nas palavras que você diz, nos pensamentos que repete, nas emoções que alimenta. E é exatamente por isso que existe uma palavra capaz de romper esse ciclo. Uma palavra que, quando dita com consciência, reorganiza o campo, limpa o medo e chama a prosperidade para o agora. Mas essa palavra não é apenas som. Ela é frequência. Ela nasce de um ponto profundo da alma, o lugar onde a fé ainda respira, mesmo depois de tudo. Quando pronunciada com verdade, ela se torna um decreto. E o decreto é a linguagem que o universo entende. Ao longo deste roteiro, você vai entender o que é o ciclo da escassez, como ele se forma e como uma única palavra pode se tornar a chave para quebrá-lo. Faremos isso juntos, passo a passo, até o momento em que o som dessa palavra ecoar dentro de você e algo em seu campo se abrir como uma janela para o novo. Fique até o fim, porque a palavra não será revelada logo no início. Ela precisa ser sentida antes de ser dita. Quando sua vibração estiver pronta, ela será entregue a você. E nesse instante, você vai entender por que nada mudou antes e por que tudo pode mudar agora. O ciclo da escassez é como um espelho quebrado que reflete a mesma paisagem, não importa o quanto você mude de posição. Ele faz você trabalhar mais e receber menos, sonhar alto e desistir no meio do caminho, sentir esperança num dia e medo no outro. É um padrão energético, não apenas um destino financeiro. Ele nasce na mente, ganha força nas palavras e se alimenta das emoções que vibram em desconfiança. É como se um campo invisível repetisse sempre a mesma frequência: falta, carência, insegurança. No plano simbólico da astrologia, ele vive na casa 2, o território do valor próprio, do sustento e da segurança. Essa casa não fala apenas de dinheiro, mas da relação que você tem com o que acredita merecer. Quando o ciclo da escassez está ativo, a vibração é de baixa autoestima. Você se convence de que precisa provar o seu valor, quando na verdade o universo só está esperando você reconhecê-lo. O ciclo começa de forma sutil. Uma frase que se repete desde a infância: dinheiro é difícil, nem tudo é para mim. Quem tem muito, perde algo em troca. Palavras assim criam programações no inconsciente e transformam o medo em rotina. Quanto mais você acredita nelas, mais o campo se fecha. E o que o universo faz? Apenas responde. Ele não pune, ele espelha. Mas aqui está a revelação. O ciclo da escassez não é uma maldição. É um convite. Ele existe para mostrar onde a energia parou de fluir. Ele te chama a perceber o ponto exato em que você começou a confundir sobrevivência com merecimento, esforço com valor, luta com fé. Romper o ciclo não exige força, exige consciência. É olhar para o padrão e dizer: eu te vejo, mas não sou mais você. Quando você entende a origem da falta, o campo começa a se reordenar. O som da sua voz muda, suas palavras mudam, e o universo percebe que um novo comando foi dado. A partir desse instante, o antigo reflexo começa a se desfazer, e o espelho interior se prepara para refletir uma nova imagem. E é nesse espaço de reconstrução vibracional que nasce o poder da palavra que cria, o verbo que sustenta, o som que transforma o invisível em realidade.
A energia das palavras é uma das forças mais antigas do universo. Antes que qualquer coisa existisse em forma, existia o som, e o som deu origem à matéria. Toda palavra é uma frequência que molda o campo ao redor, como ondas em um lago. O que você fala não apenas descreve sua realidade, mas a constrói. É por isso que o ciclo da escassez se perpetua. Ele se alimenta da própria linguagem da falta. Frases como "não posso", "não dá", "nunca acontece para mim", vibram em carência e criam muros energéticos invisíveis entre você e o fluxo da abundância. Cada palavra é um comando enviado ao universo, e o universo, obediente, devolve exatamente o que ouve. Quando você diz "não tenho", a vibração emitida é de ausência, e o campo responde com mais ausência. Quando você diz "tenho medo de perder", o medo se torna o filtro através do qual tudo passa. A palavra não apenas comunica, ela cria o molde da sua experiência. Há uma sabedoria ancestral que ensina que, no princípio, era o verbo. Isso significa que tudo começa na vibração sonora, no poder da fala consciente. O mesmo som que pode construir mundos, também pode mantê-los presos. Por isso, o segredo não é falar mais, é falar com consciência. A numerologia do número 111 traz esse lembrete: manifestação acelerada. Cada pensamento e cada palavra se tornam sementes lançadas no campo fértil do universo, e o que você planta mais cedo ou mais tarde, retorna. Mas há algo ainda mais profundo. As palavras não são neutras, elas carregam emoção. É a emoção que dá força ao verbo. Uma palavra dita com medo é uma semente em solo árido. A mesma palavra dita com fé floresce imediatamente. Por isso, não basta mudar o que você diz. É preciso mudar o sentimento que vibra enquanto você fala. Quando você entende que a palavra é vibração, começa a escolher o que pronuncia. Começa a falar vida em vez de limitação, amor em vez de necessidade. E quando a palavra se alinha à fé, o som deixa de ser humano e se torna sagrado. É nesse ponto que a criação começa a se mover a seu favor, silenciosamente, mas com precisão divina. Antes que a palavra certa seja revelada, o universo exige silêncio. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da presença. É nesse espaço entre o pensamento e o som que o novo verbo se forma. A maioria das pessoas tenta mudar sua realidade falando sem cessar, repetindo afirmações, decretos, pedidos, mas tudo isso perde força quando o coração ainda vibra em ruído. O silêncio é o solo fértil onde nasce a palavra que cria. É nele que o espírito fala mais alto do que a mente. Vivemos em uma era de excesso de vozes, e quanto mais falamos, menos ouvimos. Mas há um instante sagrado no qual o silêncio se torna uma ponte entre o humano e o divino. É nesse instante que o ciclo da escassez começa a se desfazer, porque o medo precisa de barulho para sobreviver. Quando você silencia, o medo perde alimento. A lua minguante representa esse momento simbolicamente. Ela ensina que é hora de liberar o que não serve mais, de deixar morrer o que não sustenta o novo. Assim também é com as palavras. Antes de encontrar a que rompe o ciclo, é preciso desapegar das antigas, aquelas que carregam culpa, ressentimento e desconfiança. O silêncio limpa o canal. Experimente uma prática simples. Feche os olhos, inspire profundamente e retenha o ar por alguns segundos antes de expirar. Nesse intervalo, entre o ar que entra e o que sai, está o ponto zero, o centro da criação. Permaneça ali por instantes. É onde o universo ouve o que o coração sente antes que a mente tente traduzir. Lembre-se, o silêncio não é ausência de som, é presença total. Ele é o útero vibracional que gera o novo verbo. Quando você encontra esse espaço, algo dentro de você começa a reorganizar-se. E então, naturalmente, as palavras antigas perdem força. O não consigo se transforma em estou aprendendo. O falta se dissolve em estou recebendo. E quando o silêncio amadurece, uma nova palavra começa a surgir. Não da mente,
mas da alma. É o som suave que nasce do reconhecimento de que você já é parte da abundância. Essa é a preparação. E apenas quem atravessa esse vazio com confiança é capaz de ouvir o verdadeiro verbo que rompe o ciclo da escassez. A palavra é simples, mas sua força é imensa. Eu sou sustentado. Quando pronunciada com consciência, ela se torna uma frequência de libertação. O eu sou é a vibração da presença divina dentro de você, o ponto de conexão entre o humano e o infinito. Já sustentado, é o antídoto para a ilusão da falta. Ele declara que existe uma força maior que te apoia, mesmo quando os olhos não veem e o medo tenta mentir. Dizer, eu sou sustentado, é lembrar ao universo que você se recordou da verdade. Durante séculos, fomos treinados para buscar segurança fora, no trabalho, nas pessoas, nos resultados. Mas o verdadeiro sustento vem de dentro, da vibração estável que não depende do externo. Quando você afirma, eu sou sustentado, algo em seu campo se rearranja. É como se fios invisíveis se reconectassem, trazendo de volta a sensação de paz que o medo havia roubado. Essa palavra é mais do que afirmação, é decreto. E o decreto não pede, ele comanda. Quando dito com fé, ele reescreve códigos energéticos antigos, dissolvendo pactos inconscientes com a escassez. Diga devagar, sentindo o som vibrar em cada célula. Eu sou sustentado. Sinta o corpo responder, o coração se expandir, o ar ficar mais leve. Isso é o campo reagindo à nova frequência. Repita essa palavra ao acordar e antes de dormir. Não mecanicamente, mas com presença. Feche os olhos e visualize uma luz dourada envolvendo você, descendo como uma chuva de serenidade. Essa luz é a vibração do sustento universal. Ela te conecta ao fluxo que nunca se interrompe. Algumas pessoas sentem calor, outras leveza, outras choram. Tudo isso é sinal de liberação. O corpo reconhece a verdade antes da mente. Quanto mais você afirma, eu sou sustentado, mais as circunstâncias começam a se alinhar. Caminhos se abrem, ideias surgem, pessoas certas aparecem. Essa é a frequência do rompimento. Ela substitui o medo pela confiança, a luta pela entrega, o desespero pela certeza silenciosa de que o universo te segura. É nessa vibração que o ciclo da escassez se desfaz, porque o vazio não encontra mais espaço onde há sustentação. E, a partir daqui, o campo começa a testar o seu novo som. Quando a nova vibração é ativada, o campo reage. É natural que o universo apresente testes não como castigo, mas como confirmação. Esses momentos são chamados de testes cósmicos, oportunidades para verificar se a fé realmente se enraizou. Às vezes, logo após declarar, eu sou sustentado, podem surgir situações que desafiam sua confiança. Uma conta inesperada, um atraso, um silêncio repentino de algo que parecia certo. Mas é importante entender, não é o ciclo da escassez voltando, é o campo se ajustando à nova frequência. Imagine que a antiga energia da falta ainda tenta manter o território. Ela sussurra. Você não vê? Nada mudou. Mas o universo está observando a sua resposta vibracional. Se você se mantém firme, sem cair no velho discurso do medo, o campo se estabiliza e o novo padrão se consolida. É como atravessar uma ponte de luz entre dois mundos. De um lado, a velha realidade. Do outro, o fluxo onde o sustento já é natural. Na linguagem simbólica da astrologia, esse momento é como uma quadratura, uma tensão que exige decisão. É o ponto em que o universo te pergunta: você realmente acredita no que acabou de declarar? É nesse instante que você escolhe entre reagir com desespero ou reafirmar o decreto com serenidade. Diante de qualquer sinal de desafio, respire fundo e diga: mesmo sem ver, eu sou sustentado. Essa é a resposta que dissolve o teste. O medo não sobrevive à fé dita em voz alta. O campo entende e se reorganiza.
Esses testes não são obstáculos, são portais. Eles aparecem para fortalecer a estrutura interna, para que você não desmorone quando o fluxo da abundância começar a se manifestar em plenitude. O universo precisa de consistência vibracional para sustentar o novo nível. Por isso, ao invés de duvidar, celebre. Cada aparente turbulência é um sinal de que a velha energia está deixando o seu campo. Você não está perdendo, está sendo calibrado. Continue afirmando: eu sou sustentado, e tudo coopera ao meu favor. Com o tempo, o teste desaparece, e o fluxo que parecia distante começa a se mover de forma visível e constante. Quando você começa a repetir: eu sou sustentado com consciência, algo silencioso acontece dentro do seu campo energético. Cada palavra pronunciada se transforma em vibração, e essa vibração viaja pelos caminhos sutis da mente e do corpo, como correntes de luz, reprogramando circuitos antigos. A ciência chama isso de neuroplasticidade. O espírito chama de milagre. É o mesmo processo. Um novo padrão começa a substituir o antigo. A palavra, dita com emoção elevada, cria novas sinapses, e o inconsciente começa a aceitar uma verdade maior. No início, pode parecer apenas uma frase, mas com o tempo, você vai perceber que ela muda o jeito como você se sente ao acordar, como reage diante de um problema, como percebe o próprio valor. Ela cria uma sensação de estabilidade que não depende das circunstâncias. E é essa estabilidade que abre espaço para o milagre acontecer. O número 777 simboliza esse estágio do processo, o milagre em curso. Ele aparece como sinal de que o campo está se ajustando e que o universo está respondendo à nova vibração. É um lembrete de que, mesmo que você ainda não veja, o invisível já está se movendo a seu favor. Há quem relate coincidências improváveis após dias de prática, uma oportunidade inesperada, uma dívida renegociada, uma ideia inspirada. Mas a verdadeira transformação acontece dentro. A escassez não vive nas contas, vive na consciência. Quando você muda a vibração interna, o externo apenas segue. Pense em alguém que repete "eu sou sustentado" todas as manhãs, com gratidão e confiança. No começo, o som é frágil, quase um sussurro. Depois de alguns dias, a voz ganha força. Depois de algumas semanas, o olhar muda. O corpo relaxa. O medo perde espaço. E, sem perceber, essa pessoa começa a atrair novas realidades, não porque pediu, mas porque se tornou o que pediu. Esse é o milagre da reprogramação. O verbo se faz carne, a palavra se transforma em caminho, e o campo energético volta a pulsar no ritmo da abundância. O som que um dia foi semente agora começa a florescer, preparando o terreno para o ritual que sela o rompimento definitivo do ciclo da escassez. Agora que a palavra foi semeada e a vibração começou a se mover, é hora de consolidar o rompimento através de um ato simbólico. O ritual é simples, mas profundo. Ele não serve para invocar o que falta, e sim para afirmar o que já é. Tudo o que você precisa é de um papel, um copo d'água e um momento de presença. À noite, escreva no papel a frase: "Eu sou sustentado". Escreva devagar, sentindo a energia que sai de suas mãos e se inscreve na matéria. Coloque o papel sob o copo com água e deixe-o repousar enquanto você dorme. Durante o sono, o campo energético se reorganiza. A água, que é memória viva, absorve a frequência da palavra escrita. Na manhã seguinte, ao acordar, segure o copo com as duas mãos, feche os olhos e diga em voz calma: "Eu sou sustentado em corpo, mente e espírito". Em seguida, beba essa água devagar como quem bebe luz. Esse é o momento da integração. O verbo se tornando vibração dentro de você. Esse ritual se alinha à energia da lua nova, que representa o plantio de novas intenções. É a fase perfeita para escrever, afirmar e permitir que a semente cresça em silêncio. Mas lembre-se, o poder não está na água nem no papel, está na sua consciência.
Eles são apenas pontes para que a mente se alinhe ao coração. A lei da atração se manifesta exatamente assim: clareza, emoção, ação e liberação. A clareza é a palavra, a emoção é o sentimento, a ação é o ritual e a liberação é o deixar fluir. Depois de beber a água, solte a expectativa. O universo não trabalha sob pressão, ele responde à confiança. Para muitos, esse ato desperta uma sensação de alívio imediato, como se um peso invisível tivesse se dissolvido. É o campo sendo purificado, preparado para a nova frequência de sustento. Não busque resultados. Apenas observe os sinais: um convite inesperado, uma mensagem, uma ideia, uma leveza que surge do nada. O universo fala em detalhes. E quando você pratica esse ritual com fé, declara ao cosmos que o ciclo antigo terminou. A palavra foi dita, o som foi ancorado, e o novo fluxo já começou a se mover em direção a você. Os sinais de que o ciclo foi rompido não aparecem como fogos de artifício, mas como sutis movimentos de harmonia. É uma mudança silenciosa que começa por dentro. Primeiro, você nota que a ansiedade diminui. O medo de faltar se transforma em tranquilidade. Há uma leveza nova nos pensamentos, como se a mente respirasse depois de muito tempo presa. É o primeiro indício de que a palavra "eu sou sustentado" começou a enraizar-se. Depois vêm os pequenos milagres. Uma oportunidade que parecia distante surge. Uma pessoa oferece ajuda sem que você peça. Um pagamento inesperado chega, ou simplesmente a sensação de estar no lugar certo na hora certa. O universo começa a responder à nova vibração e envia sinais de confirmação. Eles podem vir por meio de números repetidos. O número 888, por exemplo, simboliza a abundância ativa, ou por coincidências que não são coincidência alguma. A principal diferença, porém, é interna. Você deixa de correr atrás das coisas e passa a atrair naturalmente. O desespero cede lugar à confiança, e a pressa perde o sentido. A energia da escassez sempre empurra. A energia da abundância apenas flui. Quando você está sustentado, o universo se reorganiza em volta da sua calma. Algumas pessoas notam que os problemas continuam existindo, mas agora não as abalam da mesma forma. Isso é sinal de domínio vibracional. É quando o mundo externo ainda tenta testar, mas o campo interno permanece estável. É nesse ponto que o rompimento se confirma. Para manter essa frequência, cultive um pequeno hábito diário. Ao acordar, toque o próprio coração e diga em voz baixa: "O sustento já me habita." Depois, agradeça por algo, mesmo que simples. A gratidão é o combustível que mantém o novo campo ativo. Evite buscar provas. A necessidade de confirmação pertence ao velho ciclo. Apenas observe e confie. O rompimento não é um evento único, é um estado de consciência que se expande a cada dia. Quando você sente paz sem motivo, é o sinal mais alto de que a escassez se dissolveu. Nesse instante, o universo entende que o verbo já se fez realidade, e o fluxo da abundância se instala de forma permanente. Chegou o momento de selar tudo o que foi despertado. Agora, o som, o silêncio e a fé se unem em um único ponto: o decreto final. Respire fundo e sinta o coração bater dentro do peito, lembrando que cada batida é um lembrete de que você já está sustentado. Este é o renascimento da abundância, o instante em que o verbo se torna vida e o ciclo da escassez deixa de existir no seu campo. Você atravessou o caminho completo, reconheceu o padrão, entendeu o poder da palavra, silenciou o ruído, recebeu o novo verbo e sustentou a fé durante os testes. Agora tudo o que resta é declarar. Diga em voz firme, com a alma inteira: "Eu sou sustentado. A escassez acabou. A abundância é o meu estado natural." Permita que cada palavra saia como um som que vibra, não apenas no ar, mas dentro do seu corpo. Sinta o peso antigo se dissolvendo. Visualize por um instante uma chuva dourada caindo sobre você. Cada gota é uma bênção,
um sinal de que o universo está respondendo. Essa chuva limpa renova e ilumina. Veja-a preencher seu espaço, suas contas, seus caminhos, seus sonhos. Sinta-se envolvido por uma sensação de estabilidade, como se finalmente estivesse em casa dentro da própria energia. A palavra sustentado significa sustentação, base, firmeza. E é isso que a abundância realmente é. Não um prêmio, mas um estado contínuo de segurança interior. Quando você vive a partir desse lugar, tudo o que chega é reflexo. O dinheiro, as oportunidades, os encontros, os milagres, todos se tornam expressões da mesma vibração, a da suficiência. Agora, escreva nos comentários para selar esta frequência. Eu sou sustentado em luz e abundância. Essa frase é o seu decreto final, o selo energético que comunica ao universo que você não busca mais o sustento. Você o é. Feche os olhos mais uma vez e sinta uma porta se abrindo diante de você. Do outro lado, a expansão, fluidez e propósito. Dê um passo e atravesse. Atrás de você, o ciclo da escassez se desfaz como névoa. À frente, o caminho se ilumina. E você segue, sustentado pela força da própria palavra, no fluxo eterno da abundância que agora te pertence.